vocês estão? Dando continuidade à unidade sobre Estratégia Saúde da Família, falaremos sobre o financiamento da Estratégia Saúde da Família e dos impasses do sistema de saúde brasileiro. Preparados? Então, vamos pensar juntos. Quem paga as contas do laboratório, hospitais e unidades básicas de saúde? De onde vêm os recursos gastos com a saúde? Já fez as contas de quanto é dispendioso um sistema público de saúde com toda a sua estrutura, profissionais e medicamentos? Os gastos públicos com a saúde no Brasil são financiados de forma tripartite, ou seja, com verbas do governo federal, do estado e do município, embora sempre a maior parte foi largamente financiado por recursos federais. Para vocês terem uma ideia, no período de 1980 a 1990, a participação do governo federal chegou a representar 77,7% do gasto público realizado no país. Nessa área, nos anos seguintes, em função da implementação do SUS e do crescente comprometimento da instância municipal, a presença relativa do governo federal foi menor, embora ainda hoje seja a mais importante fonte de recursos da saúde. Nos anos de 1994, 1995, 1996 e 2000, os recursos federais financiaram em torno de 60% dos gastos com a saúde. Já em 2011, esses recursos corresponderam a apenas 45,5%, inferiores ao financiamento de Estado e municípios juntos. Devido à queda da participação dos recursos federais no financiamento da saúde pública, há quem considere que hoje é menor o papel exercido pelo governo federal na determinação da política de saúde e que esse estaria sendo preenchido pelos municípios. Porém, o governo federal continua sendo o agente definidor da política de saúde no território nacional. Como já vimos em aulas anteriores, nos últimos anos, todos os esforços do governo têm se dirigido no sentido de alterar o modelo da assistência em saúde, priorizando a atenção básica. Para se entender a abrangência dessa mudança, é preciso analisar com cuidado a evolução do financiamento do governo federal no SUS, por meio da destinação de seus recursos. Lembremos, em primeiro lugar, que o repasse do Ministério da Saúde é realizado através de duas formas: pagamento direto aos prestadores de serviços, relativo a internações hospitalares e atendimento ambulatorial, através de convênios e transferências para Estado e município, por meio do Fundo Nacional de Saúde aos fundos de saúde dessas instâncias governamentais. De forma geral, pode-se dizer que as transferências são destinadas para a alta e média complexidade e para a atenção básica. Esta última é promovida e financiada através do PAB fixo e do PAB variável. O piso da atenção básica, ou PAB, consiste em um montante de recursos financeiros federais destinados à viabilização de ações de atenção básica à saúde e compõe o teto financeiro do bloco Atenção Básica. O PAB é composto de uma parte fixa ou PAB fixo, destinada a todos os municípios, e de uma parte variável, ou PAB variável, que consiste em montante de recursos financeiros destinados a estimular a implantação da estratégia saúde da família. De agente comunitário de saúde, saúde bucal, compensação de especificidades regionais, núcleos de atenção à saúde da família, saúde indígena e saúde no sistema penitenciário.
Os repasses dos recursos dos PABs fixo e variável aos municípios são efetuados em conta aberta, especificamente para essa finalidade, com o objetivo de facilitar o acompanhamento pelos conselhos de saúde no âmbito dos estados e do Distrito Federal. O PAB fixo é calculado multiplicando o valor estabelecido pelo número de habitantes do município. Os incentivos financeiros para o Programa Saúde da Família integram o PAB variável. Numa análise mais abrangente sobre a execução do gasto do Ministério da Saúde por programas e ações entre 1995 e 2011, verifica-se que a média e a alta complexidade perdeu importância relativa em relação aos demais, ainda que corresponda a cerca de 50% dos recursos totais. Em 1995, o gasto destinado a este nível de atenção à saúde representava 54% das despesas total do Ministério da Saúde, passando em 2011 para 50%. A maior parte deste valor, no entanto, correspondeu às transferências para estados, Distrito Federal e municípios, intituladas transferências fundo a fundo. Por sua vez, foram praticamente beneficiados os recursos destinados à atenção básica, que passaram de 9,7% para 17,7% no mesmo período. Isso foi decorrente da política prioritária do Ministério da Saúde, de fortalecimento das ações ou programas da atenção básica, especialmente os incentivos financeiros para o Programa Saúde da Família, que evoluíram de 0,6% do total em 1995 para 8,9% em 2009, consequentemente, gerando mais custos. Sem dúvida, essa situação é explicada pela permanente utilização de transferências automáticas federais para municípios, por meio de incentivos financeiros como forma de indução de políticas de saúde definidas pelo próprio Ministério da Saúde, sem levar em consideração a realidade daquele município. A superação dessa fase se deu através do Pacto pela Saúde, regulamentada pela Portaria Ministerial número 399, de 22 de fevereiro de 2006, e pela Portaria Ministerial número 699, de 30 de março de 2006. A partir dessa portaria, tornou mais flexível a forma de repasses do governo federal. Esta portaria determinou alguns princípios para o financiamento do SUS e definiu blocos gerais para repasse dos recursos federais, sendo eles atenção básica, atenção da média e alta complexidade, vigilância em saúde, assistência farmacêutica e gestão do SUS. Posteriormente, foi acrescentado outro bloco denominado de investimento na rede de serviços de saúde. A análise das transferências federais permite constatar que os pagamentos por meio de remuneração por serviços produzidos, efetuados pelo Ministério da Saúde aos prestadores de serviços, que absorviam 71,3% dos recursos federais em saúde em 1997, caíram para 33,4% em 2001, reduzindo-se quase por completo em 2010. Esta diminuição resultou no aumento da participação relativa das transferências federais fundo a fundo, de 28,6% para cerca de 98%, respectivamente, indicando que o governo federal dá mais preferência a essa forma de financiamento. Entre 1997 e 2001, como reflexo da expansão das transferências, aumentou a participação da despesa com média e alta complexidade, de 28,6% para 61% nesse período, e da despesa com atenção básica,
sendo que a atenção básica passou a absorver em 2001 28% dos recursos federais transferidos para os estados e municípios, seguindo as determinações da Norma Operacional Básica 96, ou NOB 96. A partir da introdução do Pacto pela Saúde, como mencionado, as formas de transferência dos recursos federais se deram por meio dos blocos de financiamento. Os dados mostram, nesses 18 anos, de 1995 a 2012, o crescimento significativo dos recursos per capita destinados à média e alta complexidade, o que não ocorreu com os recursos destinados para o pagamento do PAB fixo, que é o dinheiro pago para atenção básica, que praticamente se mantém. Destaco também o grande percentual do valor pago pelo Ministério da Saúde à atenção primária, 28%, em detrimento à média e alta complexidade, 62%. Este fato pode demonstrar um modelo de saúde ainda hospitalocêntrico e uma atenção primária ineficaz, dentro de um ciclo vicioso que gera doenças e uma lógica de atendimentos curativos em prontos socorros sem resolutividade. Este piso, ao ser introduzido oficialmente em fevereiro de 1998, foi fixado em R$10 por habitante por ano, mesmo sabendo-se que os estudos à época indicavam que tal valor deveria corresponder a R$12 por habitante ano. Em setembro de 96, quando da edição da NOB 96. E hoje, esse valor foi definido pela Portaria Ministerial 1409 de 2013 e é diferenciado conforme o número de habitantes do município. Assim, os municípios com até 50 mil habitantes recebem um montante de R$28 por habitante ao ano. Aqueles com população entre 50 mil e 100 mil habitantes recebem R$26. Já para a cidade com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes, o valor do PAB fixo é de R$24. Por fim, o valor mínimo para o Distrito Federal e os entes federados não contemplados nas categorias anteriores é de R$23. Sabemos que este valor encontra-se defasado. Em 2015, um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios mostrou que o valor corrigido naquela época deveria ser de pelo menos R$ 32,86 por habitante ao ano para os municípios com até 50 mil habitantes. Essa diferença onera os cofres públicos municipais e pode impactar negativamente na qualidade dos serviços prestados à população. Como já falado anteriormente, dentre os recursos destinados ao PAB variável, destaca-se os seguintes itens: saúde da família, agentes comunitários de saúde, saúde bucal, implantação de núcleos de apoio à saúde da família, consultórios na rua, programa saúde na escola, Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, PEMAC, saúde da família fluviais e ribeirinhas, atenção domiciliar, microscopistas, Academia da Saúde, fator de incentivo de atenção básica aos povos indígenas, incentivo para atenção à saúde penitenciária e compensação das especificidades regionais. Todos esses itens são incentivos financeiros, conhecidos como recursos condicionados à implantação de estratégias e programas prioritários. Tendo em vista os baixos valores dos repasses para a estratégia de saúde da família e do per capita do PAB fixo, os municípios têm se utilizado de um volume adicional de recursos próprios. Essa situação tem limite, devido ao ritmo de crescimento da receita disponível nos municípios, tem diminuído. E a lei da responsabilidade fiscal constitui um fator inibidor do gasto.
Além disso, os municípios menores não contam com recursos próprios suficientes para financiar a despesa não coberta pelo governo federal. Isso nos leva a considerar a possibilidade de alteração dos critérios de distribuição dos incentivos federais, como o privilégio de pequenos municípios ou transferir maior valor quanto menor forem suas populações. Porém, como os municípios grandes dispõem de realidades bastante complexas, podendo apresentar carências de todos os tipos, seria importante associar a esse critério outros que considerassem as necessidades de saúde das regiões mais carentes, muitas vezes situados nos chamados bolsões de pobreza. Saindo um pouco do financiamento do Sistema Único de Saúde brasileiro e da estratégia de saúde da família, falaremos do problema das iniquidades do SUS. Lembra do princípio da atenção primária, equidade, que é dar mais recursos a quem mais precisa? A portaria de repasse do PAB fixo tentou fazer isso, quando estabeleceu valores diferenciados aos municípios menores, embora pudessem usar outros critérios para definir a quem dar mais, como o Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, que identifica os grandes bolsões de miséria. Pois bem, podemos identificar 3 aspectos relacionados ao financiamento e gasto do SUS, que têm impacto na equidade financeira do sistema. O primeiro se refere ao diferencial de utilização do SUS entre os grupos mais ricos e os mais pobres. O segundo está na forma como os diferentes impostos incidem sobre a renda das famílias, acarretando em uma forma de financiamento do SUS que acaba sendo regressiva. O terceiro se relaciona ao fato de que os gastos do SUS acabam sendo mais elevados nas áreas onde a renda per capita é mais alta, gerando uma certa inequidade no financiamento do sistema. A inequidade do SUS não está no grau de utilização do sistema por ricos e pobres. Os grupos de renda mais elevados utilizam o SUS bem menos do que os grupos mais pobres, demonstrando a importância do sistema público para o atendimento das necessidades de saúde da população mais carente. A maioria dos pobres utiliza exclusivamente o SUS e alguns dos que o utilizam são também usuários de planos privados de saúde. Já a população dos mais ricos utiliza o SUS geralmente para a realização de procedimentos caros, de média e alta complexidade, e que geralmente não são fornecidos por planos de saúde, sem contar com os ataques judiciais que o SUS tem sofrido com base no princípio da integralidade e do artigo 196 da Constituição Federal do Brasil, que diz respeito à saúde como direito dos cidadãos, dever do Estado, e também do princípio da integralidade interpretados de formas diferentes entre o Ministério da Saúde e das demandas judiciais. Para o Ministério da Saúde, a integralidade deveria ser garantida por um conjunto de bens e serviços de saúde de eficácia comprovada no tratamento dos principais problemas epidemiológicos da população brasileira. Mas em grande parte das demandas judiciais, o que acaba ocorrendo é a exigência de se tratar certa doença com o uso de determinado produto farmacêutico, procedimento ou terapia não incorporados pela evidência médica disponível, mesmo que o tratamento dessa doença já esteja contemplado no SUS, por meio de alternativas terapêuticas comprovadamente mais eficazes pelos parâmetros disponíveis. Este fator tem sido a principal causa que potencializam a iniquidade financeira entre ricos e pobres no acesso ao SUS. Os fatos geradores dessa inequidade estão no caráter difuso do conceito de integralidade e na ruptura do financiamento público às prioridades
epidemiológicas de saúde. A assimetria na informação e o acesso aos meios jurídicos para impetrar ações contra o Estado para a cobertura ou ressarcimento de ações de saúde negadas pelos gestores públicos do SUS acaba favorecendo aqueles que podem pagar por advogados ou que conhecem os meios jurídicos para levar adiante ações contra o Estado. Este fato é comumente observado em populações privadas de liberdade, onde o acesso aos meios judiciais é facilitado e acabam cobrando judicialmente pelo acesso a esses serviços. Desta forma, uma pessoa em cárcere poderá ter um acesso privilegiado a determinados procedimentos que um determinado cidadão comum. Da mesma forma, as pessoas que possuem alto poder aquisitivo e são orientadas por seus advogados a entrar na justiça para ter acesso a determinados medicamentos ou serviços. Dada a complexidade dos temas envolvidos na regulamentação da prestação de serviços de saúde, a falta de explicação de um conceito de integralidade que dê suporte técnico às decisões judiciais passa a ser útil para segmento da sociedade que buscam tirar vantagem do conceito difuso de integralidade no bojo da gratuidade do SUS ou no bojo das deficiências na legislação dos planos de saúde, no caso de demandas privadas. Com isso, recursos públicos passam a ser drenados para o financiamento de ações de saúde questionáveis, sob a base de preceitos técnicos e de ética coletiva em sua utilização. A regra de ouro, para garantir a efetividade no financiamento público à saúde, reside no suposto de que o orçamento público financia um conjunto integral de prestações ordenado pelas prioridades epidemiológicas. Portanto, ainda que o financiamento seja integral, a regra de ouro é financiar primeiro o que é mais prioritário, ou seja, o conjunto de ações de saúde que beneficiaria em ordem decrescente de prioridades, o maior número possível de beneficiários. Diante do exposto, podemos dizer que vivemos uma crise no Sistema Único de Saúde e da atenção primária à saúde, que foi alavancada por uma baixa resolutividade da rede básica de serviços, fruto de uma gestão de cuidado desqualificada, em particular pela realização de uma clínica degradada, pela baixa capacidade de construção de vínculo e produção de autonomia dos usuários. Tem havido grande dificuldade de produção de alternativas de cuidado ao modelo biomédico e sua poderosa articulação com o complexo médico-industrial e acelerado o processo de incorporação tecnológica. Isso tem resultado em encaminhamentos desnecessários e excessivos e alimenta a fila de espera em todos os serviços de média e alta complexidade, além de resultar na fragmentação dos cuidados prestados, na repetição desnecessária de meios complementares de diagnósticos e terapêutica, numa perigosa poliprescrição medicamentosa, na confusão e isolamento dos doentes, e inclusive na perda de motivação para o trabalho por parte dos clínicos da rede básica. Desta forma, os principais problemas do Sistema Único de Saúde e da atenção básica se resumem a modelos assistenciais e consequentes modos de organização de processos de trabalho adotados na rede básica de saúde. Tem resultado quase sempre em pouca flexibilidade de atendimento das necessidades das pessoas, dificuldade de acesso aos serviços em seus momentos de maior necessidade, fazendo aumentar a demanda desordenada pelos serviços de urgência e emergência. Deficiência na formação dos profissionais de saúde, ainda muito centrada em práticas curativas e hospitalares, com consequências dificuldades de desenvolvimento de práticas mais integrais e resolutivas de cuidado, incluindo a capacidade de trabalhar em equipe. Implementar atividades de promoção e prevenção em saúde e ter uma postura mais ética e cuidadora dos usuários do SUS.
deficiência na gestão dos sistemas loco-regionais de saúde, que se traduz em a baixa capacidade de fazer uma adequada regulação do acesso aos serviços de saúde, voltada para seu uso mais racional e produtivo. Baixíssima ou quase nula capacidade de gestão do trabalho médico, em particular a avaliação e acompanhamento da produtividade, qualidade do trabalho e resolutividade destes profissionais, baixa capacidade de planejamento, programação de serviços a partir de indicadores epidemiológicos e estabelecimento de prioridades para alocação de recursos. Pouca ou nenhuma prática de priorização de gestão de casos em situação de alta vulnerabilidade dos pacientes, com o objetivo de garantir o uso dos múltiplos recursos necessários para o cuidado de forma mais racional e integrada. O forte protagonismo dos usuários que ainda fazem uma clara valorização do consumo de serviços médicos hospitalares, a garantia de acesso ao atendimento mais rápido em serviços de urgência e emergência e a busca por segurança e satisfação na utilização de tecnologias consideradas mais potentes, em particular a utilização de fármacos, a realização de exames sofisticados e o acesso a especialistas. Tais percepções seriam componentes importantes da explicação da demanda sem fim por atendimento médico, que desqualifica todos os parâmetros de programação e planejamento dos serviços de saúde. Todas essas explicações talvez pudessem ser dispostas na forma de uma complexa rede causal, que mesmo tendo seus nós críticos, acabam todas, de uma forma ou de outra, contribuindo para a formação de filas e demora no acesso e as longas esperas. Em última instância, reforçando a reconhecida insuficiência de recursos necessários para o atendimento às necessidades das pessoas. Outros nós críticos também pode ser: a atenção básica expande-se a maiorias pobres da população, mas na média nacional estabiliza-se na baixa qualidade e resolutividade. Não consegue constituir-se na porta de entrada preferencial do sistema, nem reunir potência transformadora na estruturação do novo modelo de atenção preconizado pelos municípios constitucionais. Os serviços assistenciais de média e alta complexidade, cada vez mais congestionados, reprimem as ofertas e demandas numa repressão, em regra, iatrogênica e frequentemente letal. Os gestores municipais complementam valores defasados da tabela do SUS, na tentativa de aliviar a repressão da demanda nos serviços assistenciais de média e alta complexidade. As diretrizes da integralidade e equidade pouco ou nada avançam. A judicialização do acesso a procedimentos assistenciais de médio e alto custo às camadas média e média alta da população aprofundam a inequidade e a fragmentação do sistema. O modelo público de atenção à saúde vai se estabilizando em pobres e focalizado aos 80% pobres da população, em complementar, e menos pobre aos 20% compradores de planos privados. Aliado a estes problemas, assistimos a um envelhecimento da população brasileira com o aparecimento da tripla carga de doenças, que são a continuidade das doenças parasitárias, como verminoses, diarreias e desnutrição, e a presença de mortalidade materna e infantil por causas evitáveis. O aparecimento das doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial, que são comuns na população em envelhecimento, e o crescimento dos acidentes de trânsito e violência. Todos esses fatores levaram os gestores municipais e estaduais do SUS
os trabalhadores de saúde e os prestadores de serviços ao sufoco e angústia de atender os sofrimentos e urgências de hoje e de ontem, obrigados a reprimir demandas, sabendo penosamente que ações preventivas e de diagnósticos precoces impediriam o surgimento da maior parte de casos graves e urgentes, mas obrigados a priorizar os casos de maiores sofrimentos e urgências devido à insuficiência de recursos. A reprodução do complexo médico-industrial, os casos de corporativismo antissociais e até de prevaricações e corrupções encontra-se terreno fértil neste sufoco. Este contexto extremamente adverso levaram aos gestores pensar uma nova forma de organizar os serviços de saúde, de forma a dar conta de resolver todos esses impasses levantados. Essa nova forma foi instituída a partir da Portaria Ministerial 2488 de 2011 e pensou-se em organizar o sistema de saúde brasileiro em forma de redes de atenção à saúde, que será tema da nossa próxima aula. Então, até lá e bons estudos!